Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. Nesse vídeo vamos falar sobre a proposta bilionária que o Santos recebeu pela compra da sua SAF. Também vamos falar sobre JP Sherman, que está cada vez mais cobiçado no mercado da bola. E falarmos sobre a escalação ideal do Santos para enfrentar o Guarani neste próximo domingo, jogo válido pelo Campeonato Paulista. Vamos começar falando aqui sobre a SAF. Eu fiz as anotações, colhi todas as informações que pude da matéria do Globoesporte.com e também de outros lugares, para trazer para você aqui tudo aquilo que foi divulgado, tudo aquilo que há de informações a respeito desta proposta. O Santos recebeu nas últimas semanas, segundo o Globoesporte.com, uma proposta de um grupo colombiano para a compra da sua SAF. A proposta é de R$1 bilhão de investimento, de aporte financeiro. Então, este grupo colombiano deseja investir R$1 bilhão no Santos ao longo dos próximos anos para que o Santos evolua tanto na sua parte estrutural como também no futebol. Então, investir em contratação de jogadores. Além disso, a ideia deste grupo colombiano é de pegar a dívida que hoje está nas mãos do Santos e assumir essa dívida. A dívida do Santos hoje gira em torno de R$1 bilhão. Já chegou quase em 1 bilhão, né? Então, sabendo disso, a ideia deste grupo colombiano é assumir essa dívida e fazer um investimento, tanto para quitar as dívidas do Santos, como também para evoluir o Santos na parte estrutural e, principalmente, na contratação de jogadores. Mas quem é esse grupo colombiano? É a família Santo Domingo, que é uma das mais ricas, se não a mais rica, da Colômbia e uma das mais ricas, com toda certeza, da América Latina. A família Santo Domingo, ela é dona do principal canal de televisão da Colômbia. Então, é dona de uma grande empresa lá no país colombiano. Além disso, essa família possui ações, possui uma parte da AB InBev. A AB InBev, para quem não sabe, é a fusão da Ambev com uma empresa belga, empresa fabricante de cerveja, e hoje é a maior fabricante de cerveja do mundo. Então é a maior cervejaria do planeta, tá? Quando a Ambev se fundiu a essa empresa belga, né, eles foram comprando várias empresas em vários países, várias fabricantes de cerveja, e aí fizeram uma compra lá na Colômbia e ele conseguiu um percentual aí do conglomerado AB InBev. Além disso, essa família Santo Domingo também possui uma parte, né, ele é um dono minoritário de um clube do futebol americano. Então eles possuem todas essas empresas, já possuem, inclusive, uma certa experiência aí no esporte, é claro, um esporte totalmente diferente, mas já fazem investimento em esportes, a família Santo Domingo. O Santos, ao receber essa proposta, deve se sentar agora com a família, deve se sentar agora com os representantes da família, deste grupo e deste conglomerado, né, de empresas, para tentar entender quais são os projetos ou aquilo que eles querem fazer com o Santos nos próximos anos. Segundo o jornalista Lauro Jardim, na próxima semana, representantes da família Santo Domingo virão ao Brasil, inclusive devem assistir ao jogo entre Santos e Corinthians, e eles devem conversar justamente para trazer ali um projeto, trazer aquilo que eles pensam de investimento no Santos. O Santos, por enquanto, tem um certo receio por saber que é uma empresa, é uma família que não tem ainda experiência no futebol. Por mais que eles estejam investindo no futebol americano, mas no futebol eles não têm uma expertise, eles não têm experiência de fato. Então esse é um receio para o Santos. Porque o Santos quer mais do que apenas o dinheiro. O Santos sabe que é uma marca que vale muito. O Santos é uma marca conhecida mundialmente. Se o Santos tivesse sido gerido de uma forma totalmente diferente da qual foi, né? Se o Santos tivesse bons gestores à sua frente, o Santos hoje seria, com toda certeza, a equipe mais vencedora do futebol brasileiro. Mas isso não acontece, porque foram várias má gestões, uma atrás da outra, e que deixaram o Santos nessa condição. Então, a ideia do Santos é de que não seja apenas observado o valor que vai ser investido pela empresa que quer comprar o Santos.
O Santos quer entender o projeto, o Santos quer entender se há de fato pessoas capazes de deixar o Santos em uma condição diferente da qual está hoje. Então o Santos quer entender, além do dinheiro, o projeto que será oferecido. O Santos sabe que há outros interessados, por exemplo, o grupo que é dono do Chelsea também tem interesse em comprar o Santos. Então o Santos sabe que há outros interessados e não deve aceitar a primeira proposta que aparecer. Mas o Santos está aberto a negociar, está aberto a ouvir as propostas e eu fico feliz em saber que o Santos tem pelo menos o desejo de mudar essa situação de um clube endividado, um clube mal administrado. Espero que o Santos possa cair na real, entender que, infelizmente, eu, por mim, gostaria que o Santos, no modelo associativo, como é hoje, com o presidente, eu gostaria muito que o Santos se reestruturasse e chegasse ao topo novamente. Mas, infelizmente, por aquilo que o Santos arrecada anualmente, é muito difícil que isso aconteça. O Santos está muito atrás de Flamengo, de Palmeiras, até mesmo do que o Corinthians. O Corinthians é um clube também muito endividado, mas em questão de arrecadação, arrecada é muito. Infelizmente, o Santos arrecada quase metade dessas outras equipes. Então o Santos precisa, talvez, de um aporte financeiro maior para que ele possa, novamente, voltar a brigar nas cabeças, voltar a ser campeão, e é isso que eu quero. Agora, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Será que você pensa como eu que seria interessante uma SAF no Santos? É claro que não pode ser a primeira que aparecer, mas o Santos precisa tentar entender o que certos interessados desejam fazer no clube. Então eu quero saber a sua opinião, se você acha que o Santos tem que se tornar uma SAF, se você é contra isso, deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. E só para poder deixar bem claro para você, não quer dizer que o Santos estar negociando a SAF é que ela vai sair já no meio do ano, tá? É um processo longo, é um processo que ainda exige que o Santos mude alguns detalhes no seu estatuto. Então o Santos precisa avançar em outras partes para que de fato ele se torne uma SAF. Mas já é um começo, já é um grande interessado, um interessado que tem uma quantia para investir no Santos, então é um começo. Eu não vou criar uma grande expectativa, mas isso nos traz uma certa esperança, tá bom? Vamos falar agora sobre JP Sherman. O lateral direito santista recebeu uma proposta de um clube da Dinamarca. O Copenhagen fez uma proposta de empréstimo de 5 meses para levar o lateral direito do Santos, que está jogando a Copa São Paulo neste momento. Segundo informações divulgadas pela ESPN e também trazidos mais detalhes pelo jornalista Bruno Lima, do canal Alçapão, essa proposta foi feita por estes 5 meses de empréstimo e uma obrigação ou uma opção de compra no final do contrato de empréstimo de 2 milhões de euros por uma parte do jogador. Então o Santos teria direito aí a 12 milhões de reais do lateral direito JP Sherman. O Santos não gostou muito da oferta que foi feita e por isso nem retornou, nem respondeu à oferta do Copenhagen. Então é um clube da Dinamarca, está buscando ali jogadores jovens para que eles possam se tornar umas novas vendas no futuro, vendas lucrativas, e por isso vieram atrás do JP Sherman. O Santos, neste momento, espera encerrar a Copa São Paulo para avaliar o futuro do Sherman, quem sabe emprestar para uma outra equipe, mas a proposta em questão financeira para o Santos não é vantajosa, por isso o Santos não respondeu o clube da Dinamarca. Uma outra informação que veio da Holanda, ainda falando sobre o Sherman, é de que o Ajax demonstrou interesse em contratar o jogador nos mesmos moldes que o Copenhagen. Emprestar o atleta até o final desta temporada lá na Europa, então ficar por lá mais ou menos por 5 meses, e aí, se ele vingar, fazer uma proposta de compra pelo jogador. Vamos agora falar sobre a escalação ideal do Santos para enfrentar o Guarani neste próximo domingo. O Guarani que vem em uma má fase, né? O Guarani tinha demitido o seu treinador, no outro dia contratou ele novamente. O Guarani é uma das piores equipes do Campeonato Paulista, sem dúvida nenhuma é um dos candidatos ao rebaixamento, então, para esse jogo contra o Santos, o Guarani deve jogar totalmente recuado, esperando o Santos criar jogadas de ataque e tentar ali algumas oportunidades nos contra-ataques. Sabendo disso, eu acredito que para essa partida seria interessante se o Vojvoda desse oportunidade aos meninos da Vila. Eu gostaria de ver nesse jogo o Vinícius Lira, por exemplo, como titular. O Escobar é um lateral esquerdo que ele
joga um pouco mais recuado, ele não chega tanto no campo de ataque. Já com o Vinícius Lira, ele é um jogador mais arrojado, ele é um jogador que chega na linha de fundo, tenta fazer um cruzamento, tenta jogar a bola ali para dentro da grande área. Então ele é um jogador que tem essa capacidade maior de apoiar o ataque. Então com o Vinícius Lira ia ficar um time mais leve, ia ficar um time mais ofensivo. Faz sentido você colocar o Vinícius Lira como titular nesse jogo, até porque ainda o Campeonato Paulista, o Santos pode testar algumas peças ao longo do campeonato. Outro jogador que eu daria oportunidades nesse jogo, talvez você não goste, mas eu daria oportunidade, é o Miguelito. Eu não acho que o Miguelito fez uma boa partida contra o Palmeiras, por exemplo. Eu não acho que o Miguelito teve algum bom jogo pelo Santos que mostre o porquê o Santos investir nele. Mas, se você deu chance para o Cabaleiro ser titular na primeira partida do campeonato, por que não dar uma chance para o Miguelito começar jogando? Talvez jogando como ponta pela direita. É uma oportunidade para o menino. Então, eu colocaria o Miguelito, deixaria jogar o primeiro tempo, se não respondesse, aí sim faria a substituição do jogador. O Matheus Xavier, ele estará jogando agora nesta sexta-feira, né, na Copa São Paulo, então ficaria com um prazo muito curto para poder já jogar como titular no domingo, mas é outro jogador que eu daria uma chance também novamente nessa partida, colocaria ele ao longo do jogo. Por exemplo, se o Miguelito não estiver bem, aí eu faria a troca, Miguelito por Matheus Xavier. E o Robinho Júnior também, ao meu ver, pode ter essa oportunidade. Eu daria, primeiramente, a oportunidade ao Miguelito, e aí, no decorrer do jogo, se o Matheus Xavier não estiver à disposição, coloca o Robinho Júnior, deixa o menino jogar, para que o Santos tenha um ataque mais leve, um ataque mais incisivo. Nesse jogo, vai ser muito importante que o Santos consiga desmontar a defesa bugrina com uma jogada de drible, com uma jogada de velocidade, com uma jogada em que o atacante do Santos consiga ludibriar a defesa adversária. Então, quando o time está recuado, o adversário está recuado, o Santos precisa usar ali de habilidades, de capacidade técnica para conseguir furar o bloqueio do time adversário. No meio, eu acredito que o Santos poderia testar o Gabriel Menino junto com o William Arão, então ele entraria na vaga de Schmidt. Não faz sentido você jogar contra um time recuado com Arão e Schmidt lado a lado. Os dois são defensivos. Os dois não têm velocidade. Apesar do Arão ser um bom jogador, ele ter uma boa visão de jogo, mas ele não tem velocidade. Então você colocar o Gabriel Menino jogando com o William Arão pode dar uma dinâmica melhor e maior para o meio-campo do Santos. Então, ao meu ver, seria interessante o Gabriel Menino ser testado como titular nessa partida. E na defesa, eu faria também uma mudança. Eu tiraria o Adonis Frias e colocaria o Luan Pérez. Eu acho que o Adonis Frias, até o momento, ele tem se mostrado um zagueiro lento, um zagueiro que demora a ter um tempo de resposta, principalmente em jogadas de contra-ataque. E sabendo que você vai jogar contra uma equipe que vai trabalhar o tempo todo o contra-ataque, é importante você ter um zagueiro um pouco mais veloz. E naquilo que eu apresentei aqui como uma opção para essa partida, né, como o Vinícius Lira seria um lateral que subiria mais ao ataque, você deixa o Luan Pérez, que é um zagueiro mais veloz, para cobrir o Vinícius Lira nas suas subidas. Então, quando houvessem ali alguns contra-ataques para o Guarani, você tem o Luan Pérez mais veloz, jogando pelo lado do Vinícius Lira para cobrir os espaços quando ele estiver no campo de ataque. Então, eu faria essa mudança também, jogaria o Zé Ivaldo para o lado direito e seria essa minha dupla de zaga titular. Agora, dei aqui a minha opinião, vou falar para você qual seria o meu time para esse jogo, mas eu também quero que você deixe aí nos comentários se você concorda com essa opinião minha ou se você escalaria uma outra equipe para essa partida. Vamos lá. A escalação é a seguinte, que eu considero ideal para esse jogo. Brasão, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Vinícius Lira. Arão, Gabriel Menino, Roleiser, Robinho Júnior ou o Miguelito, Gabigol e Barreal. Essa, ao meu ver, seria a equipe ideal do Santos para essa partida. Agora quero saber se você gostou dessa escalação que eu sugeri ao Vojvoda. É claro que o Vojvoda não deve seguir aqui, ou não deve acompanhar o canal, mas ainda assim é uma sugestão, pelo menos é uma conjectura aqui do que poderia ser feito para essa partida. Partida que o Santos, se vencer, pode começar aí a encaminhar a sua vaga para a próxima fase, já que são apenas 8 partidas, né, nessa primeira fase. Então, se o Santos vence, o Santos já fica ali com 6 pontos, 3 rodadas já disputadas, pode encaminhar o Santos aí
para uma situação melhor no campeonato, tá bom? Este é o canal Mundo do Santos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação a cada vídeo novo no canal, tá bom? Deixe o seu like, o seu hype, tudo isso ajuda muito o nosso canal. Um grande abraço, nos vemos aqui no próximo vídeo.